Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Nós vamos fazer mais uma live de Revit na área de interiores aqui. O assunto vai ser bem bacana. Nós vamos fazer uma criação de uma família. Vai ser bem interessante, vai ser bem positivo. Vamos aproveitar esse tempo aqui para estudar, tá bom? Então eu vou compartilhando o link aqui da live com a lista VIP aqui. E vamos lá. Enquanto a galera vai chegando aqui. Acho que os links estão ok, beleza? Vamos começar, tá? Ó, Lucas Ferreira, acompanhando sempre seus vídeos. Parabéns pelo conteúdo, Lucas. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado. Acompanhe aqui que vai ser muito legal o que a gente vai desenvolver hoje, tá? Então eu vou começar o conteúdo para valer. Nós vamos criar uma família, tá? Então, diferente de modelar no local, nós vamos clicar em família e vamos abrir um novo, tá? Nesse novo, como é que vai funcionar? Só para vocês entenderem aqui um pouco, né? Ele vai funcionar aqui, ó. Nós vamos utilizar a opção de mobiliário métrico. Então, nós vamos clicar aqui em abrir, tá? Vou clicar em abrir aqui. E eu vou pegar agora aqui, ó, e vou em unidades do projeto. Abriu, né? Uma coisa bem importante aqui é salientar que é diferente o que está aqui dentro de família é diferente do que projeto, tá? O layout ele é bem parecido, né? Se você perceber o layout do projeto, né? Quando você abre um template de projeto e quando você abre uma família, eles são similares. A diferença é o que? Você vai modelar, digamos assim, um mini projeto dentro de um arquivo que isso vai decorrer em outro arquivo que é o maior, que é o projeto, tá? Então aqui dentro nós vamos modelar na aula de hoje. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir em gerenciar e nas unidades do projeto. Aqui em unidades do projeto, nós vamos deixar de linear para metros, tá? E vamos colocar em duas casas decimais, tá bom? Então aqui, ó, metros, duas casas decimais. Vou mostrar aqui para vocês essa janela aqui no formato, tá? Então esse é o formato que eu vou utilizar sempre. Tá? Geralmente vem configurado em milímetros e a gente passa para metros, tá ok? Então, ok, vamos começar a iniciar a modelagem. Galera, eu vou explicar hoje os conceitos aqui de uma forma, vou tentar ser o mais didático possível, vou tentar deixar o ritmo um pouquinho mais lento, tá? Então vamos lá. Eu abri uma elevação, nós vamos desenhar pela parte frontal, tá? Então nós vamos desenhar aqui o layout. Características, tá? Para quem está começando, ó, só para entender. Sempre ajuste a escala, pode deixar no 1 para 20, mas sempre deixe o estilo aqui, ó, o nível de qualidade em alto, tá? Linha aqui, ó, a estrutura de arame, linha oculta, cores consistentes, você vai alterando e realista, você vai alterando de acordo com a tua necessidade no projeto, tá? Então nós vamos vir aqui em criar e vamos utilizar extrusão. É muito comum, enquanto nós estivermos utilizando a extrusão, de início algumas pessoas terem dificuldade com isso, tá? Basicamente a extrusão, nós vamos criar um desenho, um plano 2D e nós vamos fazer desse plano 2D um volume, tá? Então como que a gente vai funcionar na prática isso aqui, tá? De duas formas, ó. Nós vamos fazer aqui, ó, uma moldura, tá? Essa moldura aqui, só para vocês entenderem, ela vai ter ela vai ter 2,5 metros, tá? Por 50, tá certo? A gente pode deixar até 0,55. Perceba que eu estou utilizando sempre aqui do recurso dessas cotas intermediárias. Eu gosto muito de utilizar essas cotas intermediárias para a gente trabalhar. Isso aqui facilita e acelera muito o processo para trabalhar quando você só quer ajustar, por exemplo, para 0,60, né, 0,50 ou 0,55, ou conforme a sua medida que você tem necessidade na hora de fazer o projeto, tá? Boa tarde, Antônio, acho que é Hack, se eu não me engano. Boa tarde para vocês, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? E agora, nesse hackzinho que nós vamos criar, ó, nós vamos utilizar a ferramenta de deslocamento, tá? É simples a lógica, só que assim,
aqui é muito importante nós cuidarmos a questão do deslocamento, do offset, né? Para quem veio do AutoCAD, é a mesma ferramenta do offset. Então, eu vou clicar aqui em marcar copiar, tá? E, logicamente, eu errei aqui, mas é 0.02,5, é o equivalente a 1 polegada, tá bom? E aí, pessoal, ó, eu fiz esse offset, né? Ficou um caixilho aqui, a lógica é essa. Eu só vou alterar essa parte aqui, ó, para 7,5, porque eu quero que seja um rodapé essa parte inferior, tá bom? Então eu vou finalizar. Nesse caso aqui eu vou desbloquear, tá? E olha só, nós temos aqui no 3D, né? No 3D aqui, ó, nós temos uma extrusão, ó, você perceba que ela é um caixilho. E o que vai diferenciar ela aqui, ó, vou botar até não para 10 para ficar mais leve. Vou colocar também exibições de gráficos com fundo gradiente aqui, tá? Ó, para quem quer aprender, é só vir aqui, ó, na caixinha, opções de exibição de gráficos, no plano de fundo e utilizar gradiente, tá bom? Então aqui, o que acontece? Nós vamos selecionar isso aqui, ó, e em restrições é bem importante você entender isso, tá? Sempre quando você vai desenhar no plano 2D, ele vai ter um ponto de início e um ponto final, né? Para você numerar esse valor de extrusão. Então, eu vou botar aqui, ó, ponto 50, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Ele vai ficar maior. Esse detalhe vai ficar ainda maior. Marcos Vinícius, é possível fazer um móvel para baixo da escada como forma de aproveitar o espaço? Sim, Marcos. Boa tarde, tudo bem? É possível, sim. Então eu vou voltar aqui na parte frontal, tá? E nós vamos fazer um fundo para esse móvel, tá? Um fundo, um fechamento, tá? Olha só, ele tá vazado, ó, se você perceber. Essa é a frente, né? Porque nós temos aqui, ó, na bolinha à sua direita, alto aqui, ó, o elemento que gira, né? Então ele tá falando que aqui é frontal. Nós vamos aqui pelo frontal, nós vamos desenhar aqui pela elevação esse fundo. Então eu vou vir de novo na extrusão, né? Vou pegar essa ferramenta de retângulo, ó, e internamente eu já vou acertar esse fundo, tá bom? Então eu vou finalizar, vou desbloquear, tá? Nós não estamos aplicando materiais ainda. E qual que é a informação que eu quero passar para vocês? Ó, veja que a projeção está falando que tem na final da extrusão 25 centímetros. Para quem trabalha, sabe que nós vamos utilizar aqui, ó, 0.006 milímetros de fundo, que é um padrão que é utilizado, tá, para fazer fechamento posterior de fundo de 0.006, tá bom? 6 milímetros, muito conhecido por fundo de 6 milímetros, certo? Agora, eu vou ensinar uma coisa bem legal aqui para vocês, que é o fechamento. Só que antes disso, eu vou trazer uma informação aqui um pouco anterior do que quando a gente desenvolve os materiais posteriormente. Eu vou fazer o inverso, tá? Se você vir aqui, ó, no modo realista, você vai perceber que tudo isso aqui está com cinza, né? Está com material bruto. Então, ou por material por categoria, então nenhum. Então eu vou clicar aqui no cinza, 3 pontos. Você vai perceber que abriu a aba de materiais e nós vamos criar um MDF, tá bom? Então, nesse MDF que a gente vai criar, ó, nós vamos vir aqui, ó, para criar todo o material do zero, tá? Nós vamos vir nessa esfera aqui embaixo, ó, tem escrito bibliotecas de materiais, certo? E nós temos aqui a opção de criar novo material. Então, nós vamos clicar aqui e você percebeu que já vai aparecer uma nova opção chamada padrão novo material, né? Então, a partir daqui, nós podemos criar um material do zero. Então, eu vou clicar com o botão direito e com o botão direito nós temos a opção de renomear, tá? E eu vou botar aqui, ó, MDF maciza castanho, tá? Eu vou aplicar uma textura que eu tenho, certo? Então, se você pesquisar aí no Google e tal, vai ter essa textura que vocês, que é do mercado no Brasil, tá? São padrões. Hoje eu acredito que a maciza seja Arauco no Brasil. Tem várias empresas, Guararapes, Fibra Plaque, tem muitas empresas que fornecem esse tipo de composto, tá? Que é bem popular no Brasil. Então nós vamos marcar sempre aqui em gráficos essa opção aqui, ó, chamada utilizar aparência de renderização. Ela tá bem no canto superior, lá em sombreamento, tá? Mais ou menos aqui. E aí eu vou vir aqui em aparência e é aqui que começa a valer o meu material para valer, tá bom? Então é aqui que vai valer a nossa criação do material de qualidade. Então eu vou vir aqui, ó, muita atenção, tá? Nós vamos clicar nessa bolinha aqui
Em configurações de renderização, eu vou botar aqui, qualidade de produção, tá? Então, o que acontece? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, só botar aqui, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui imagem, tá? É bem importante a gente entender um pouco do contexto aqui, ó. Vai ser um tutorial bem bacana em relação aos materiais para você entender aonde estão cada coisinha, tá? Aqui em cima, ó, onde eu tô com o mouse, substitui este recurso, existem diversos materiais naturais do Revit, que são muito bons, tá bom? Então, aqui é bem bacana. Aqui, nessa opção, que tem essa bolinha aqui dos materiais, nós vamos ter aqui diversos tipos de formato, né? É mais uma questão de apresentação de como vai ficar o material para a questão de nicho, tá? Aqui no ambiente, eu nunca mexo aqui, tá bom? Eu deixo sempre assim, não mexo no ambiente, tá? E aqui eu sempre vou alterar para a qualidade de produção. Isso é bem importante porque daí melhora um pouco a imagem na renderização, tá? Qual que é a diferença? Se você aplicar só uma cor, vai ficar aqui esse espaço só para cor, né? Bem simples, tá? Você vai ver que vai abrir essa janela aqui, ó, de cor, tá? Olha só, aonde você pode aplicar qualquer cor, tá? Nós não vamos utilizar cor, nós vamos ir por imagem, tá? Então perceba que aqui, ó, tem diversas opções e padrões naturais do Revit que você pode utilizar. Nós vamos pela imagem, então eu vou pegar a imagem e vou numa pasta procurar no meu computador aonde está essa textura, tá? É bem simples, né? Imagino que muitos de vocês já tenham feito esse caminho, né? De selecionar o arquivo da imagem. Você vai perceber que eu tenho sempre na minha biblioteca um apoio de trabalho de texturas, tá? Então aqui, ó, texturas baixadas, tá? Geralmente eu deixo maior aqui, ó, e pesquiso o tipo do MDF, tá? Então eu vou vir aqui para baixo e vou pegar aquela textura do MDF castanho, tá? Então aqui, Toronto, Nogueira, Carvalho, que tá bem bonita essas aqui também, deixa eu ver. Eu vou mudar, vou botar essa aqui que é... Essa aqui, ó, castanha, tava certo, tá? O que é muito importante, tá? Ela tem um padrão de medida, tá? Aqui dentro, ó, quando abre esse mapa das cores, vocês vão perceber que tem outro mapa aqui que a gente pode abrir, né? Outra janela, a gente chama de janela, que é a janela de editor de textura, tá? Se chama editor de textura essa janela. Aqui, você vai adequar todas as texturas a partir do dimensionamento. Isso aqui é bem importante, tá? Eu vou desbloquear essa opção aqui do lado, ó, que se chama bloquear a proporção do mapa, tá? Quando a altura e largura são diferentes, então eu vou desmarcar e vou botar aqui, ó, 1,5 por 0,72, que é o padrão dessa textura, certo? Então eu vou concluir e vou aplicar e ok. O que é bacana, tá? Olha lá, ó, aplicou a textura, tá? Dá para perceber aqui que aplicou bem a textura. Nós temos na cor consistente já um padrão legal. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou fazer uma variação da cor, da textura aqui, tá? Então eu vou voltar lá no gerenciar, eu vou voltar em materiais, aparência, tá? Vou voltar na imagem. Vou fazer todo aquele caminho de volta. Por que eu vou fazer esse caminho de volta para vocês entenderem? Aqui no editor de textura, eu vou rotacionar aqui, ó, no 0 grau. Em vez de 0 grau, eu vou colocar 90 graus, tá bom? Olha o que vai acontecer aqui, ó. A textura ela vai mudar de sentido, tá? E eu vou preferir que nesse caso aqui, tá? No caso desse padrão aqui, eu vou preferir utilizá-la assim, tá bom? Eu quero fazer um contraste, tá bom? Então isso é bem interessante, ó. A R. Santos perguntou: Felipe, é possível criar um azulejo específico com sua junta ou aconselha procurar na web? Então, depende, tá? O que acontece? Depende por quê? Pelo seguinte, pelo fato de que algumas texturas, assim, se ela é um padrão, tá? Se ela tem uma imagem, se ela tem ranhura, se ela tem veios, você pode pegar aquela imagem e unir ela com rejunte ou junta seca, tá? Então, invisível essa junta. Mas se for colorização, essas coisas, você pode pegar, tá? Essa imagem,
essa imagem, perdão, pegar esse padrão de textura sem a imagem, tá? Você pode pegar uma cor pura, por exemplo, se é um preto absoluto, se é um branco, se é um cinza, uma corinha específica, você pode aplicar, tá bom? Então, seguindo a aula aqui, vamos lá. Olha só, eu vou vir aqui agora, vou pegar aqui e vamos continuar a modelagem, tá? Agora, a modelagem vai ser um pouquinho mais complexa. Olha o que a gente vai fazer, eu vou clicar aqui em criar, vou vir aqui em extrusão, tá? Agora, a gente vai pegar aqui em retângulo, ó, e nós vamos dividir isso aqui em 4 partes, tá? Olha que bacana, ó, eu vou criar linhas aleatórias, tá bom? Ó, vou criar linhas aleatórias aqui, certo? E olha olha só, o Valdirley Hauer, acredito que seja assim, se eu pronunciei certo, te agradeço, tá? Olá, bacana o conteúdo, seu áudio poderia ser um pouco mais alto. Vou aumentar o áudio aqui, tá, Valdirley? Vou aumentar o áudio e aí você fala pra mim se tá ok, se tá ouvindo bacana aqui, tá? Só deixei um pouquinho mais baixo porque tinha alguns ruídos aqui, tá bom? Então se tá ouvindo bacana. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um DI aqui, ó, contínuo, tá bom? Ó, vou dar um DI aqui, ó, tá? E se você perceber, quando eu desenhei essas linhas, né, elas ficaram com tamanhos diferentes, né? Tu percebe que todas elas aqui, elas ficaram com tamanhos diferentes. Uma coisa bacana aqui, ó, que você pode fazer, se você perceber, ó, tem uma opção aqui, ó, chamada EQ, tem a letra EQ e um traço no meio, que significa equidistante. Se você clicar nela, todos esses espaços desse vazio que eu cotei, eles vão se tornar todos esses espaçamentos equidistantes. O que significa? Todos vão ter o mesmo tamanho, tá bom? Então, quando você vai fazer uma paginação, né, gavetas, quando você vai fazer portas, que são mais de uma numa composição, isso aqui vai facilitar bastante a hora que tu está trabalhando, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, vou deletar. E agora nós vamos compor tudo isso aqui de uma forma que fique legal, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou só trabalhar aqui em uma das 4 gavetas, digamos assim. O que nós vamos fazer aqui? Só para você entender, eu vou baixar um pouquinho aqui ó, a minha escala, tá? Para facilitar a nossa forma de trabalhar. E nós vamos aqui, ó, tem 45 centímetros. Nós vamos colocar aqui, ó, linhas a cada 5 centímetros. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, ponto 0,5, ponto 0,5, ponto 0,5, ponto 0,5, ponto 0,5, ponto 0,5, mais uma. Tá? O que eu vou fazer com essas linhas aqui? Nós vamos dar outro offset aqui, ó, de 0,05, vou dar 2 linhas para não alterar lá, tá? Vou deletar isso aqui e aqui nas pontas, ó, eu vou deixar essas arestas do canto, ó, eu vou deixar elas bem certinhas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir essas linhas com o comando SL, ó, eu vou dividir essas linhas e vou unir com o comando de aparar e estender essas outras, tá? Então, nós vamos criar aqui um padrão. Você pode simplesmente deletar aqui, ó, selecionar essas linhas, perdão, Ctrl Z, ó, vou selecionar essas linhas e vou dar um copy, ó, de ponto 10. Se eu der um copy de ponto 10, olha o que vai acontecer. Nós temos esses vazios. Isso aqui é a frente do móvel, tá? Um detalhe, tá? É uma portinha vazada decorativa. Então, tá vendo aqui que tá pronta aqui, ó, a questão, ó, Valdirley Hauer, top, Marcos Vinícius melhorou muito. Que bom, galera, que bom, tá? Pode ir comentando aqui como é que tá o decorrer da aula. Percebe que tá lá no fundo, lá atrás? Primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar aquela posterior, aquela vista lá posterior, tá? E nós vamos vir aqui com os 3 pontos, nós vamos aplicar o mesmo material de MDF que nós aplicamos, ó, tanto lá naquela moldura quanto no fundo. Agora nós precisamos ajeitar essa parte frontal, né, desse detalhe. Como que eu ajusto essa modelagem aqui, reposiciono, ajeito profundidade?
Nós vamos vir aqui, ó, numa das elevações e vamos utilizar o modo de estilo visual e estrutura de arame. Nós vamos pegar essa imagem aqui, ó, vamos colocar ela com 125, tá, ó, 125. Nós vamos trazer aqui para frente e alinhar. Só que o que vai fazer diferença aqui, ó? Perceba que ela está aqui na frente? Olha só, ela está certinha aqui, está bacana, né? Já está funcionando. Nós vamos selecionar ela aqui nessa elevação lateral e nós vamos mover ela 0,005, meio centímetro para trás. Por quê? Vai dar um acabamento mais bacana, certo? E aí agora, ó, nós vamos selecionar ela, tá? E vamos colocar ela aqui com um material de madeira, tá bom? Então só aplicamos esse material. Agora, olha que bacana. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos vir aqui, ó, com o copiar e copiar todas essas, no caso essa frente, né, essa porta vazada que nós montamos, né, e vamos colocar as 4 na composição, certo? Agora o que eu vou fazer? Aqui em plantas de piso, tá? Nós vamos botar aqui, ó, nível alto, 1:1, tá? Ou se você não quer alterar a escala do projeto, aqui em cima tem essa opção chamada linhas finas, ó, que daí nós colocamos as linhas finas e aí, olha o que a gente vai fazer. A gente vai selecionar e mover essas 2 portas centrais para trás, tá? A lógica é muito parecida com as janelas venezianas, né, que tem de correr, tá? Ó, para vocês entenderem um pouco melhor, nós recuamos, ó, as frontais, tá bom? Essa é a lógica, tá? Para deixar o desenho bem certinho, certo? Então, nós montamos aqui, ó, um aparador, um nível bacana, né? Uma didática bem assim, ó, eu costumo falar com um pouco mais para trás, para a gente ter calma e para quem tem dúvida com metodologia e processo, trabalhar legal, tá bom? Beleza. Qual que é a continuação disso aqui, tá? Agora nós vamos fazer um detalhe aqui no aéreo, tá? Nós vamos aproveitar e criar um aéreo aqui bacana para dar um detalhe legal. Enfim, vamos fazer? Então aqui. Vamos vir aqui no Revit, tá? E agora nós vamos criar aqui, ó, vou vir com uma extrusão, tá? Nós vamos criar uma prancha. Então eu vou usar a mesma lógica do retângulo e criar uma prancha, tá? Um volume inteiro, tá? A diferença que eu vou fazer isso aqui é vir na parte frontal e nós vamos selecionar isso aqui e já mover ele aqui, ó, para cima. Só que o que vai me basear essa medida é 1 metro de altura a partir, até um pouco mais, ó, 1,30 m do próprio móvel, né? E nós vamos botar aqui, ó, 13,60 de chapa, tá bom? Vou até mover um pouco mais aqui, ó, vou botar 0,20, certo? Olha o que aconteceu. Nós já temos lá em cima mais uma prancha, né? E nós não precisamos que ela seja na mesma profundidade. Nós vamos pegar aqui, ó, editar extrusão e nós vamos colocar, eu estou editando nos 3D, tá? Ó, como que eu editei isso aqui? Talvez eu tenha ido um pouco rápido. Eu vou selecionar essa modelagem, vou clicar em editar extrusão e aqui, pessoal, eu vou alterar para 0,40, por exemplo, certo? E já vou aplicar aquele material que nós criamos, tá legal? Então já criei a prancha do aéreo. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma outra prancha abaixo. Então eu vou clicar aqui, ó, vou selecionar essa modelagem aqui. Nós vamos utilizar o copiar, tá? Ó, vou colocar para baixo aqui, ó, 0,40, tá? E vou criar outra prancha para baixo. A diferença aqui é que eu vou selecionar ela e vou colocar aqui, ó, 0,75. Vou fazer ela menor, tá bom? Beleza? Então, eu só ajustei a mesma lógica e coloquei, tá bom? Isso também vai ficar bacana, né? Porque você pode manipular como achar melhor. Agora, eu vou criar um detalhe um pouco diferente, tá? Para quem gosta de trabalhar com estruturas, né, com desenho de modelagem de estrutura industrial, nós vamos vir aqui, ó, na esquerda, tá? E nós vamos criar um padrãozinho um pouco diferente. Nós vamos vir aqui em criar extrusão. Eu vou pegar aqui, ó, e criar um retângulo, tá? Esse retângulo, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar mais ou menos assim, ó. Eu vou alinhar ele aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui com em torno de 1 metro, tá? Eu vou deixar 1 metro, só que a diferença é que eu quero deixar ele meio que distante, tá?
Então, eu tenho que cuidar essa medida aqui, ó. Essa, eu vou deixar uma escala maior aqui. Ó, vou cuidar aqui e aqui, tá? Então, vou mover aqui, 0,05, certo? Beleza? E agora, ó, eu vou pegar aqui, ó, o offset, isso aqui, ó, por aí. Eu gostei do nickname, show de bola. Obrigado, muito obrigado. Legal. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,8, tá? E vou fazer uma moldura, um offset, tá bom? Como que eu fiz esse offset para todas as linhas? Ó, eu clico aqui e aperto Tab no teclado, tá? Em cima do Caps Lock. Deve ser assim, Caps Lock, deve ser assim. Certo? E aí aqui, ó, eu já vou alterar, se você perceber, eu tenho um conflito de modelagem, ó. Eu já vou pegar aqui, ó, na elevação lateral e já mover as prateleiras de forma interna. Tá legal? Ó, melhor curso de famílias para Revit. Muito obrigado, fico feliz. Então agora, ó, eu vou colocar aqui, ó, 1.8, tá? Ó, fiz uma moldura. Vou tomar só um cafezinho aqui para molhar um pouco, tá? Garganta. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou aplicar um material aqui, tá? Como que eu aplico o material de metal? Muito simples, né? A gente vai voltar para aquela aba que a gente falou do MDF e nós vamos vir aqui criar novo material. E vai aparecer a mesma lógica, tá? Um padrão novo material. Nós vamos clicar com 3 pontos e criar aqui o metal preto, tá? Criando metal preto é um pouco mais simples nesse caso, tá? Nós vamos marcar sempre utilizar a aparência de renderização em todos os materiais, fazer a mesma lógica das configurações de renderização e marcar a qualidade de produção também. E aqui em cor, nós vamos colocar também um preto, tá certo? Aplicar e ok. Beleza? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou recuar isso aqui em 10 centímetros. Então, eu vou dar um move aqui. Eu vou dar um espelhar. Olha que legal, tá? Olha que rápido que é isso aqui com o tempo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar isso aqui, ó, e vou utilizar essa opção espelhar, desenhar eixo e já vou replicar aqui. Tá certo? Ó, o Igor Nascimento Barros. Pessoal, devo muito do que faço hoje em termos de modelagem imobiliária ao Felipe. Ô Igor, muito obrigado, que bom, cara. Fico muito feliz, cara. Fico realmente muito feliz que o meu trabalho tá fazendo a diferença aí, tá? Ó, ele falou sobre o Lume aí, por aí. Acho engraçado. Felipe, vi que no Lume eu consigo fazer animação de portas abrindo da sala e cozinha quartos. Consigo fazer o mesmo com portas e gavetas dos mobiliários? Eu não sei, tá? Eu não sei. Não sei. Tá. Ó, o Antônio Fontes. Assim que tiver novidades, está sendo produzida outra biblioteca. Me passe, ok, o curso é muito bom. Show de bola, galera. Que bom que vocês estão interagindo. Continuem conversando aqui. Legal, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma lógica do DM aqui, ó, tá? Olha lá. Então, vou espelhar de novo. Então, ó, criei esse padrãozinho, essa estrutura, tá? Bem simples, mas deu um toque um pouco diferenciado, né? Então, pessoal, uma coisa que eu me preocupo muito aqui é o seguinte. Você tem uma coerência em 3 esferas, tá? A gente está no modo realista. Quando você vem para o modo consistente, né, de cores, de representação gráfica, ele também está legal. Então, as cores estão bacanas, a modelagem está limpa. E ali oculta também. Pessoal, eu aconselho vocês sempre terem muito cuidado na hora que estão modelando para deixar as modelagens coerentes e congruentes, tá bom? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. A gente vai vir aqui na parte posterior, né, da família. Se você perceber aqui, olha só. Aqui, ó, você está vendo que o fechamento ele está demarcando a linha. Ele está demarcando a linha do rack inferior. Então, você pode deixar assim ou unir a geometria. Então, se você clicar em unir geometria, olha o que vai acontecer. Eu vou unir uma extrusão com a outra
e aqui atrás ele vai aparecer um elemento único, tá bom? Às vezes, pessoal, isso é interessante, por quê? Porque se você está detalhando o mobiliário, né, está fazendo o detalhamento técnico desse mobiliário, ele não vai ter problema na hora que você está desenvolvendo o detalhamento. Então não vai ter linhas, conflito de linhas, tá bom? Então aqui, pessoal, o que é importante na minha opinião, né? O que a partir de agora é legal? Quando você faz uma família, né, é interessante você humanizar, né, fazer uma boa humanização. E aí, para você também ter uma noção legal de escala, né, do que você está projetando, você também precisa colocar e aplicar algumas famílias. Nós vamos aplicar algumas famílias aqui, e eu sempre, quando eu vou começar a aplicar famílias no Revit, tá, eu sempre pego primeiro alguns equipamentos fixos, tá, equipamentos gerais. O primeiro que eu vou colocar aqui é aplicar uma televisão, tá, então vou aplicar uma televisão aqui para ver se está funcionando, tudo certo. Eu vou centralizar essa televisão entre esse vazio aqui. Eu vou descentralizar. Bom, se bem que se eu deixar aqui também eu acho que não é um problema. Então eu vou tentar centralizar no meio, tá? Eu vou colocar aqui no midpoint, vamos botar aqui o ponto 20. Pode ser aqui sim, mais ponto 20, tá? A princípio ele está ok, nós só vamos trazer ele para o fundo do móvel, tá? Então o que acontece? Eu vou botar aqui na lateral, certo? E vou trazer ele para cá. Então tá funcionando tranquilo, tá? Então a primeira coisa que eu apliquei é famílias, tá? Então vamos aplicar alguma coisinha aqui só para ver se vai ficar legal, se vai encaixar, tá? Então vamos achar aqui, vou colocar mais alguma família aqui de humanização. Vou botar mais um equipamento fixo aqui. Não é equipamento fixo, né? Esse aqui no caso é mais decorativo. Ele sempre vai linkar com o plano do solo. Eu sempre aconselho você deixar. Ó, vou rotacionar aqui para dar um realismo maior. Ó. Sempre tenta deixar o mais natural possível, né? Ele vai parecer que está um pouquinho jogado, ó. Vai ficar interessante. Tem inúmeras famílias. Vamos dar uma olhadinha aqui nos blocos de humanização. Então, vou aplicar aqui algumas coisas. Ótima dica para harmonizar o visual e abrir a carteira fácil. Eu não entendi. Então eu vou botar aqui, ó, carregar no projeto mais uma família decorativa. Ó, e vou humanizar, né? Então vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui uma decoração, né? Vamos começar a colocar alguns itens decorativos para a gente também ter noção se o espaço está funcionando, né? Isso é bem importante, tá? Vamos colocar aqui algumas coisas. Olha só, galera. Isso aqui faz parte do meu pacote, né? Vou colocar aqui fora, ó, vou trazer alguns vasos decorativos aqui. Quando eu vou trabalhar com vasos decorativos, eu sempre trago mais do que um. Ó. Coloco 2 ou 3 opções aqui para ver o que vai ficar legal, tá? Então, só para você entender um pouco da lógica que eu vou trabalhando. Isso aqui facilita bastante a tua vida, tá? Eu vou jogando aqui aos 4 e aí eu vou fazer composição, tá bom? Então, ó, vou trazer aqui, por exemplo, me parece que esses dois aqui vão ficar bacana, tá? Então, por exemplo, aqui. Aí, talvez esse aqui fique bacana aqui, certo? Da mesma forma que aqui, ou aqui. Talvez alguns não fiquem, tá? Mas só para você entender, ó, talvez esses aqui tenham ficado muito grandes, tá? Então, vou deixar só um. Olha só. Ó, talvez colocar aqui. Colocá-lo aqui. E aí, pessoal, eu vou humanizando também para ter noção real da escala do que ele está acontecendo. Ó. Eu só apliquei alguma coisinha aqui, ó, para a gente ver. Eu não gostei muito dessa opção aqui, mas lá em cima eu comecei a gostar. E tem inúmeras, né? Você vai perceber aqui, ó, eu coloquei aqui, ó.
Beleza. Vamos colocar, aplicar mais alguma coisinha aqui. Ó, isso aqui também vai dar certo aqui. Só colocar um pouquinho para trás aqui a família, ó. Percebam, pessoal, que a humanização ela é tão importante quanto a modelagem, né? Uma humanização boa, ó, vou rotacionar um pouquinho aqui. Uma humanização boa, ela é tão importante quanto a modelagem, sem sombra de dúvidas, né? Olha só, vou botar em cores consistentes. Para quem é bem preocupado em relação a desenho técnico, né? Vamos colocar aqui. Tem bastante coisa lá, vamos ver. Opa, pegar a humanização aí. Só colocar talvez ela um pouco mais para trás. Essa distribuição aqui, ela tem que ser mais bem pensada, né? Sem sombra de dúvidas. Vou aplicar mais, ó, para aplicar material, tu criou uma extrusão, aplicou e depois criou outra extrusão, e como tu aplicou tão rápido na segunda? Algum comando? Não, olha só. Isso é bem bacana, olha que bom que sou a Hack sim. A Hack já adquiriu as bibliotecas também, não perco por nada tuas aulinhas. Que coisa boa, Hack. Olha só, isso aqui é uma pergunta que a Hack fez, é bem interessante e vale a pena a gente retomar, tá? Olha só, o que a Hack estava falando? Por exemplo, eu criei um material de uma extrusão, né? E logo depois eu apliquei em outra que estava em cinza muito rápido. Por quê? O que acontece? Quando eu criei uma, é porque esse material aqui, ó, já estava pronto, tá? O MDF maciça castanho. Então o que eu fiz? Quando eu selecionei a outra porta, eu só cliquei nos 3 pontos e apliquei o material aqui, tá bom? Tem uma pergunta aqui, está com desconto, Felipe, seu pacote? Não era R$70, tá? Assim, ó, não é legal, viu? Vou pedir para ti. Você tá vendo que eu não boto os valores aqui dos meus pacotes aqui. Eu vou te pedir gentilmente para deletar esse valor, porque não é R$70. R$75 é um dos pacotes, o valor dos pacotes, tá? E são 3 pacotes, tá? Esse é um dos pacotes, fora o curso de interiores, tá? Eu vou pedir para ti gentilmente deletar e somente deletar, tá? Por gentileza, eu fico grato. Olha só, eu vou humanizar aqui, vou colocar só mais uma, tá? Vou colocar só mais uma aqui. Beleza? Vou colocar aqui, ó, mais uma decoração. Posso rotacionar aqui, talvez fique mais interessante. Olha lá, pessoal, tá? O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar aqui e o que é importante aqui é a gente pegar isso aqui, tá? E renderizar para ver como é que vai ficar, como é que vai funcionar os materiais, né? Como está funcionando tudo isso, certo? Então eu vou abrir aqui um projeto, tá? Eu sempre faço esse teste, tá, pessoal? Vou pegar aquela família lá, cadê ela aqui? Tem tanta família aqui que agora vai ficar complicado até de achar aquela lá. Então eu vou fechar algumas aqui de humanização. Ó, vou carregá-la no projeto, tá? Ó, vai aparecer aqui, ó, vários elementos. É só você marcar o projeto, certo? Vou colocar aqui. E vou colocar aqui, ó, para renderizar na alta, tá? Vou fazer um teste de renderização e vou aplicar aqui para a gente testar e ver o que está acontecendo, tá? Beleza?
Vamos dar uma olhadinha para ver se está aí, ó. Olha que bacana, pessoal, já está renderizando, né? Então veja a qualidade que ficou, né? A imagem, né? A gente fez em 40 minutos aqui uma renderização. Então eu queria ressaltar aqui algumas observações. Veja o detalhe dos materiais, da textura, veja a modelagem e veja a humanização, tá? Pessoal, nós estamos em quarentena, tá? Nesse momento nós estamos em quarentena. Eu estou no Brasil, tá? A Hack Santos, eu tenho muita dificuldade de escalar material. Algum conselho? Sim, sempre procure medidas de especificações, tá? Procure as especificações para acertar a textura, proporção exata, tá bom? Então, o que acontece? Galera, como a gente está em quarentena, eu estou no Brasil, no sul do Brasil nesse momento, há uns 10 dias, tá? Eu estou fazendo 50% de desconto todos os meus materiais. Se você quer aprender modelagem, né, num nível bem avançado, todos os ambientes, né, internos, você quer aprofundar mesmo, ter autonomia, sabe, estudar mais, aprender mais, num geral, como um todo, muito mais, de forma mais completa, iluminação, projeto de interiores completo, iluminação, modelagem, materiais, apoio, né, aprender a modelar e aprender a colocar rodapés, escadas, gesso, né, detalhes, tudo isso. Todos os meus materiais estão com 50% de desconto. Então, curso de interiores com 50% de desconto. Minhas famílias de humanização que vocês viram aqui são 3 pacotes, todas elas com 50% de desconto, tá? Informando, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Para quem me chamar agora via WhatsApp, eu vou deixar aqui, ó, meu número, tá? Via WhatsApp. Nesse número que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Todos os meus materiais estão com 50% de desconto. Para quem tiver interesse, tá? Pode adquirir, é só entrar em contato. Então, curso, as 3 bibliotecas, todas elas com 50% de desconto, tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer as pessoas que participaram aqui. Quero dar meu muito obrigado a todos os que estiveram na live aqui comigo hoje de tarde, tá? Então, você assistindo, você que participou nos comentários, todos vocês que estão aí estudando, eu acho muito importante esse momento, né, para a gente se qualificar ainda mais, tá? É por isso que eu deixei todas as minhas bibliotecas e meu curso de interiores com 50% de desconto, tá? Eu venho aqui basicamente todos os dias ensinando conteúdo gratuito para vocês. Isso demanda de um tempo enorme. Faz mais de 1 ano e meio que eu estou trabalhando com foco mesmo, bem firme no Revit para interiores, compartilhando com vocês além do meu escritório físico, tá? Então, pessoal, realmente deixo aqui meu muito obrigado por vocês estarem sempre comigo aqui, me acompanhando, sabe? Isso faz a diferença. Espero que vocês estejam aprendendo, como o Igor falou aqui, como a Hack falou aqui. Que bom que vocês estão aprendendo bastante, que está fazendo a diferença para vocês, tá bom? Então, meu muito obrigado. Lembrando, pessoal, se você quer realmente elevar seus padrões, então tem meu curso completo de interiores que você pode adquirir, que é muito bom. Se você tem escritório, enfim, qualquer coisa que você queira aplicar, tá? O Wilton Nunes falou muito bom. Muito obrigado, Wilton. Se você realmente quer migrar para o Revit Interiores, adquira os materiais, veja as bibliotecas que a gente fez hoje aqui também, um pouquinho, né? Mas imagine se esse material gratuito é bom, imagine o material pago, tá bom? Quero agradecer demais a atenção de vocês, meu muito obrigado mais uma vez, bons estudos e até mais, tá, pessoal? Tchau, tchau, até mais.